gastei. Já tá na hora, gente. Boa noite, cadê? Pauletinha. Pastor Jairo, boa noite. Olá, pessoal. Nara. Você pode vir por aí. Vai lendo lá. Aqui ainda tá aparecendo. Tá travado aqui. Vai Pode falando, falar com o Nara. pessoal. Chega mais perto por enquanto. Equipe! Oi, Felipe. Tá vendo? Graça e a paz, pessoal. Nós estamos só esperando, vamos esperar mais uns 2 minutinhos para o pastor Sérgio Neiva, a Fabiana vão entrar e aí nós já vamos dar o início. Mas que bom que você já está aqui, que bom que nós estamos todos unidos nesse propósito de trazer esse tema tão poderoso que é edificar a família, que é a família, um projeto de Deus. Sua participação Pastora é Josi. bem importante. Tudo bem, Josi? Que bom, pessoal da faculdade ali. Pauletinha. Vai falando lá que você lê mais de longe, Horácio. Eu quase não leio de longe. Diego. Lídia, oi! Manísia. Oi, Que coisa Manísia, boa. Felipe! Viana.com, Viana, Nara, Estela. Oi, Suelen. Suelen, tudo bem? Que bom, saudade de vocês. Daqui um pouquinho nós já vamos ter a presença do pastor Sérgio Neiva, da Fabiana Neiva. Catiele! São pastores de Maringá que vai participar conosco, vai sem dúvida Esther. enriquecer a nossa live. Que bom. Oi, Catiele. Adriana. Família boa demais, gente. E aí, Lucimar? Coisa boa, tá precisando voltar nossos vôlei, né? Amo vocês também, Catiele. Abraço na família toda. Agorinha nossos amigos, pastores vão entrar, fazer parte dessa live. É um tema Maressa. que nós estamos vivendo hoje, é um tema assim, Paula. bem recorrente, que sem dúvida nenhuma influencia as relações conjugais e nós precisamos, como povo de Deus, nós precisamos ser enriquecidos dos princípios celestiais. E nessa noite nós queremos a participação de todo mundo. Acrescentando, Lília, que bom fazendo que você pergunta, tá aí. se envolva mesmo, Ó, Fabiana, traga a sua pergunta. Agora eu ponho pra ela lá pra aceitar a Fabiana. Não, é quando entrar o verbo Maringá. Não vou chamar ela não? Não. Serginho Então, Brito, Maringá. pastor Serginho Brito. Eita! Glória demais, hein? Nós precisamos fazer uma galinhada, né, pastor? Tem que dar aula no Rema aqui pra gente fazer essa galinhada. Ou vir aqui nos visitar. É. O Verbo da Vida Trindade terá honra em te receber aqui. Fernanda. Entrou? Uhum. Ivana, minha irmã, para quem não conhece. Ivana Moreira aí, ó, minha irmã, gente. Apresentar ela para vocês. Grande ministra do Senhor. Olha lá, o pastor Serginho Brito está falando isso mesmo, galinhada e chica doida. A chica doida tá Pode deixar. ótima. Não vai faltar nada. O povo goiano aqui é acolhedor.
Pode ter pamonha, chica doida, galinhada. Pamonha a gente coloca de sobremesa. Ivana, graça e paz, Ivana. Um abraço no Rafael, no Eduardão, na Mariana. Ah, o que é chica doida? É algo muito doido, muito bom. É com a massa de pamonha, os goianos aqui conhecem bem. Massa de pamonha, queijo e... Deu desejo, equipe. Olha o Fábio do vôlei. Fábio Calisto. Precisando voltar ao vôlei, né? O Fábio, nós estávamos falando agora aqui no grupo do vôlei, para voltar esse vôlei aí, assim que possível, assim que for seguro para todo mundo. Vamos voltar ao vôlei, estamos precisando. Pode deixar, Pauletinha, nós vamos te chamar assim. Você não vai ficar de fora da chica doida, da pamonha, da galinhada. Morgana, que alegria ver vocês aí. Vamos sim, Fabrão. Valéria! Que bom! Pode pensar aí já. Fabiana tá aí? Tá, Fabiana, você vai entrar pelo Verbo Maringá ou é no seu mesmo? É que ela falou que era no Verbo Maringá, Diego. Ele também mandar a solicitação. Fabiana, você tá aí? Pode mandar a solicitação. Você vai entrar pelo Verbo Maringá? Combinado, Paulette. Traz o violão. Isso, ela vai entrar. Então pode entrar. Que a casa é sua. Ela mandou aqui. E aí, pessoal? Tudo bem, Luiz Mário? Luz Bar, ó. Boa noite, tudo bem? Pastor Sérgio Neiva, Fabiana, que bom ter vocês aqui conosco para esse tema tão poderoso que é o isolamento social e as suas influências no relacionamento conjugal. Para nós, assim, é motivo de muita alegria ter vocês aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, a presença de vocês nos enriquece. Amém. Nós somos Isso muito mesmo. gratos e honramos vocês pela vida de vocês. Sempre participou, sempre foi assim, instrumento de Deus, bênção de Deus no nosso crescimento. Então, nessa live, assim, eu me sinto muito honrado de ter vocês aqui conosco. Eu quero agradecer vocês terem separado um tempo para a gente falar desse tema, para a gente falar para casais, falar para a família. Nós sabemos que é um projeto de Deus. Eu quero agradecer esse tempo que vocês destinaram para isso. Eu quero agradecer também o pastor Jairo, de Trindade, que é um pastor assim que estica a gente, que acompanha, que dá o suporte. Eu quero levar assim, toda a gratidão a esses pastores que são bênção nas nossas vidas. E, sem dúvida nenhuma, quem está nos vendo sabe do que eu estou falando. E nessa noite não vai ser diferente. Nós vamos fazer essa live ali no formato de conversa mesmo, entre amigos, entre famílias, entre povo do reino de Deus. E eu queria, eu creio que é o sentimento de todos que estão nos ouvindo, receber da unção individual do pastor Sérgio Neiva, da Fabiana Neiva e coletiva também. Então, assim, vocês ficam à vontade, nós vamos abordar alguns temas aqui, mas vocês ficam muito livres, sejam guiados pelo Espírito Santo. Eu sei que vai sair coisa poderosa daí de vocês. Minha amiga querida, pastor Sérgio Neiva, família abençoada vocês.
Muita saudade daqueles cafezinhos nossos, né? Bom demais, assim, estar com vocês, mesmo que numa live, né? Mas sintam-se em casa. Vocês moram no nosso coração e têm total liberdade no espírito de fluir. Sei que vocês têm muito a acrescentar nas nossas vidas. Amém? Amém. Nós nos sentimos honrados também com vocês, o casal abençoado, esse povo maravilhoso de Goiânia, uma cidade querida que a gente ama muito, né? E que, com certeza, quando nós fomos aí, tanto eu como Fabiana, sempre fomos muito bem recebidos, sempre fomos honrados e sempre fluímos bem naquilo que Deus tinha para ministrar para vocês. Então, a gente sabe que isso tem a ver com a unção, não só da pessoa que ministra, mas também da receptividade do povo, né? O povo puxa da unção e isso sempre funciona bem no reino de Deus, né? Nós nos sentimos honrados pelo convite de vocês. Passar para a Fabiana. Amém. Eu faço minhas as palavras de Sérgio, né? É muito bom sempre ir a Goiânia, tanto para vê-los, né, e reencontrar nossos amigos, nossos alunos, mas também porque o povo goiano, eles puxam muito da unção, né? Geralmente a gente fala, tem essa forma de falar. Vocês puxam muito da unção, um povo muito receptivo, e a gente sempre flui bastante em Goiânia, e eu acredito que é por conta do coração, né, do pessoal, e a gente sempre se sente honrado e muito felizes por estar indo a Goiânia e indo e recebendo também desse amor, desse carinho do pessoal aí. Isso mesmo. Que coisa boa. Para nós que é sempre uma honra estar junto com vocês. Eu queria começar essa live dando um dado estatístico que nós estamos vivendo hoje. E você que está participando conosco, interaja, faça sua pergunta, dê sua opinião, interaja mesmo. Nós estamos aqui entre igreja. Bom, deixa eu só dar uma instrução aqui. Tem uma setinha aí do seu lado na tela direita. Se você quiser compartilhar com algum amigo essa transmissão ao vivo, você aperta aí, vai aparecer os amigos. Você pode... Daí... E estudando mesmo sobre esse tema, qual que é o impacto, qual que é o efeito do isolamento social sobre a vida conjugal. Nós sabemos que tem sim algum tipo de repercussão, tem sim algum tipo de influência. E olhando esse tema, pesquisando esse tema, eu achei um dado estatístico um pouco triste e preocupante. A gente vê nas delegacias o aumento de ocorrência de discórdia, de problema entre casais. E muitas vezes esses casais não têm um fundamento de resolução desse relacionamento. Ao mesmo tempo, eu vejo também dentro das igrejas os casais se unindo mais, porque tem um parâmetro que traz vida para o relacionamento. Então, essa live nós tentamos trazer exatamente como vacina, nós tentamos trazer esse tema exatamente para que nós sejamos aquilo que nós somos criados para ser, luz para esse mundo. Nós somos criados para ser o sal dessa terra. Como que vocês estão vendo esse paralelo ali, ao mesmo tempo que os casais da igreja estão se unindo mais, estão se apegando mais com a palavra, estão confiando mais nos princípios de Deus, e isso está trazendo um resultado de vida para o relacionamento, e, ao mesmo tempo, o mundo está um caos que a gente vê estatisticamente, a gente vê com testemunho, com ligações. Como vocês estão vendo esse momento? Qual que é esse impacto do isolamento nas relações conjugais? Amém, Horácio. Assim, pessoalmente, eu acho que isso é só o cumprimento daquilo que todos os ministros e ministras vêm ministrando, né, nas nossas igrejas há tanto tempo. Como, pelo seguinte, nós ministrávamos sempre, falávamos uma verdade, um princípio bíblico, de que à medida que nós somos influenciados, né, nós somos expostos à palavra, à medida que nós nos deixamos
sermos transformados pela palavra, através da renovação da mente, da tomada de atitude em cima da palavra, da prática da palavra, isso iria mudar cada uma das pessoas paulatinamente. Isso é que a gente vem ministrando, né? Desde que a Palavra da Fé chegou aqui no Brasil, que isso tem sido a tônica desse ministério, o pastor Buddy, os professores do Rema e tudo mais. Então, eu pessoalmente entendo que como a Bíblia diz, o lavar restaurador, renovador da palavra, produziu uma certa firmeza em algumas pessoas e nos casais, né? E quando chegamos agora nesse momento de pressão, né, o que sai é como aquele exemplo da esponja, né? Quando você espreme a esponja com água, o que sai é a água. Então eu acredito que também, além disso, é um cumprimento dos finais dos tempos, né? Que é aquele que é sujo vai sujando mais e aquele que é puro vai purificando mais. Isso é uma coisa assim espiritual e que naturalmente iria acontecer pelo fato das pessoas e dos casais, homens e mulheres de Deus e famílias, estão sendo expostos à palavra, né? Porque às vezes a gente está meditando na palavra todo dia e não percebe que a gente está mudando, mas os outros de fora que percebem que a gente mudou, não é verdade? E num momento como esse fica mais claro a diferença entre a família que serve a Deus e a família que não serve a Deus. Fica claro que não é meramente, espero que se tem alguém aí que é de fora, ou que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, perceba que não é meramente uma diferença de opiniões, nem diferença de ideias, né? Nem diferença de religião. É uma questão de uma vida que vem de Deus e que produz os seus efeitos. E no momento das tribulações, nos momentos das pressões, e no caso agora, né, dessa pandemia, é que vai ficando mais patente qual é a diferença de quem está exposto à palavra e quem não está exposto à palavra. Coisa boa. E na sua opinião, Fabiana, você está vendo alguma mudança nos comportamentos desses casais? Eu falo que o casamento, ele não é a junção ou da cara metade. O casamento é a junção de dois inteiros. E nessa plenitude, ele decide levar para esse relacionamento inteiros, levar o pleno. E numa situação dessa de epidemia, às vezes, vai requerer desse cônjuge um comportamento pleno, maduro. E nem sempre a gente vê. E haja vista aquilo que eu falei no início, a questão da estatística, a questão do aumento da discórdia. Como você está vendo esse impacto aí do isolamento nos relacionamentos? É verdade. Eu tive vendo algumas reportagens também, algumas coisas que saíram na mídia com relação a alguns conflitos familiares, realmente. Mulheres sendo espancadas e casais não conseguindo viver dentro da mesma casa porque havia esse tipo de problema, né? Assim, eu percebo que, pegando um link com o que Sérgio falou, eu percebo que a culpa, né? Às vezes a gente quer pôr culpa, é na pandemia, a culpa é disso, daquilo, mas as circunstâncias, né, elas só vão expor aquilo que já existia, né? Então, o problema já estava lá. A situação caótica já era uma verdade. Ela apenas estava encoberta, né, debaixo de um tapete e nunca foi resolvida. Então, no momento em que chega a circunstância, chega o dia mal, aquilo é exposto, é colocado para fora, né? Aquilo é evidenciado. Então, o problema sempre existiu, antes da pandemia, depois da pandemia vai existir. Então, o problema do pecado, o problema do ser humano, o vazio do ser humano, ele só pode ser curado em Deus. O problema do pecado, ele só tem resolução na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus nós podemos vencer o pecado, o ódio, a raiva, os traumas, sabe? O resultado de um passado também de violência, a bebedeira, a devassidão, todas essas coisas, elas já estão lá.
né? E a cura e a solução dessas coisas só é encontrada em Jesus. Porque quando a gente tenta resolver problemas profundos do pecado do ser humano, apenas com paliativos, aquilo vai ser só encoberto por um tempo. Mas vai chegar um momento que aquilo vai ser exposto, né? Então, assim, eu vejo que é um momento das pessoas elas encararem realidades que estavam lá. Inclusive, não somente a questão do relacionamento entre homem e mulher e a violência, mas também a questão da dificuldade dos pais com filhos. Pais que têm crianças pequenas, que falam, eu vou enlouquecer, eu não aguento essa criança. Então, era um problema que já estava lá. E eu creio que esse é um tempo também para a gente aproveitar e observar deficiências, né, em pilares, em estruturas familiares que estão desgastadas, que precisam realmente da palavra de Deus, precisam realmente do poder de Deus intervindo, e é tempo de buscar o Senhor, é tempo de ir mais para junto dele, porque são problemas que só em Deus podem ser resolvidos, né? Entendi. É verdade, essa pandemia aí, eu vejo assim, é um tempo de reflexão, né, para famílias. E não só para o mundo, né, porque existe, né, o mundo, né, que a gente sabe por quem é guiado, que realmente ele já é um caos mesmo, mas até nós, como igreja, traz uma reflexão, né, para a gente avaliar os nossos relacionamentos, como eles estão, né, se fica parecendo assim, que aparentemente surgiu um problema com o filho, ou que aparentemente meu casamento ia tão bom, de repente parece que está querendo desmoronar, né? Porque infelizmente a gente tem visto, lógico que casos menores, né? Mas a gente tem visto também dentro das igrejas aparecendo conflitos. Então é um tempo assim, a gente como casal, como família, refletir um pouco, né? Porque antes o casal, às vezes, se via muito pouco, né? Levanta cedo, vai trabalhar, às vezes a maioria não volta para almoçar em casa, só volta à noite, então chega cansado, vai dormir, no outro dia levanta e aquela rotina. Então, assim, nessa pandemia, os casais estão mais juntos, né? A família está mais junto e coisas vão surgindo, né? E é como você falou, Fabiana, problemas que já estavam lá, né? Já estavam. Se tiver só a oportunidade de ser evidenciado em razão aí da quarentena, né? Em razão de viver mais plenamente a vida em casa, de ter uma convivência um pouco maior. A próxima pergunta é exatamente onde nós começamos já a tocar, que seria a relação com os filhos. Nós sabemos que tem casais, eu e a Ilka, por exemplo, nós temos 26 anos de casado. Nós vimos vocês falar na mensagem que vocês enviaram para a nossa igreja, Verbo da Vida Trindade, que vocês têm 24 anos de casado. Então, mas tem algumas pessoas que estão nos vendo e às vezes tem 3 anos, 5 anos, 10 anos, e os filhos também, tem filhos bebês, tem filhos criança, adolescente, e já filho adulto, que é o nosso caso. Como que vocês acham que deve ser a relação de convivência com esses filhos, de uma criatividade, de uma interação, de um momento de comunhão? Aqui, por exemplo, nós fizemos a opção de fazer um culto, quase que diário. Não tem data certa, porque às vezes cada um tem alguma coisa nas suas redes sociais e tal. Como eu disse, nós já temos filhos adultos. Mas nós estipulamos, olha, nós vamos fazer culto aqui. Cada um fala, cada um... Isso foi muito bom no meu caso, que tenho filho adulto. E eu queria ouvir a opinião de vocês e a sugestão de vocês para quem tem filho pequeno, para quem tem filho adolescente. O adolescente tem aquela necessidade de sair, de interagir, de ser aceito, e agora nessa época de epidemia, ficar quietinho em casa já dá um pouco mais de trabalho. Fala um pouco disso para nós. E você que está nos ouvindo, interage também, dê sugestão, fala a sua pergunta, o que você está vivendo hoje? Pode começar. Eu acho que
esse que você fez é muito importante, né? Sempre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar dentro da família, né? Para ter o relacionamento, independente da idade dos filhos, quer eles sejam crianças, adolescentes ou adultos, né? Mas, assim, o Horácio e uma coisa que eu vejo que é muito importante, além de trazer ministrações e orações e tudo mais, e dar exemplo, né? Que também é outra parte, não é só adianta a gente trazer a palavra se a gente não der o exemplo da prática. Mas algo que eu vejo que é extremamente importante e para nós também funcionou muito, né? Não foi só a prática da palavra, como também atitudes como essa, de oração e pregação. Mas é que a gente que fez uma conectividade de relacionamento com as nossas filhas, né? De amor, no sentido não só de perdoar ou de ajudar, mas de ter uma relação de afeto e de carinho. Acho que muitas vezes falta nas famílias esse afeto, esse carinho. É o beijo no rosto, é o abraço, é o eu te amo. Essas coisas que quebram qualquer tentativa barreira, né? ou barreira de Satanás de prejudicar. Porque quando a gente tem essa relação de afeto, né, minhas filhas, a gente vive o tempo todo, a gente chama lá em casa como um monte de gato, né? É como um monte de gato, assim. No balaio. No balaio. A gente está sempre se agarrando, se beijando, se cheirando. Verdade, entendeu? Eu cheiro a cabeça das minhas filhas, eu abraço ela, eu chamo elas de uma forma O carinhosa, amor né? não entrou em quarentena, né? É isso. Então eu chamo a minha O filha amor Tisa de não Lili. entrou em quarentena. Não tem quarentena. Então eu chamo a minha filha, eu e ela, a gente chama a nossa filha Tisa de Lili, a gente chama a Thalita de Tatá. E isso é constante desde criancinha, né? Nunca paramos, né? E eu vejo que isso é muito importante, porque se a gente não tiver esse tipo de relacionamento desde que eles são pequenos e continuamos, quando for no futuro, a gente vai tentar trazer a palavra de Deus, até mesmo de uma forma prática, e para os filhos vai soar muito mais como religião do que como vida, entendeu? Entendi. E assim, se há algum casal aí que tem filhos pequenos, faz isso desde já, né? E continua, né? Se você tem filhos que são adolescentes, né? Eu sei que a adolescência é uma idade um pouco difícil, que até mesmo quando você tem alguns adolescentes que você chega para dar um abraço, eles se afastam, né? Porque eles acham que aquilo é ser pegajoso demais, né? Talvez as minhas filhas tinham momentos na época da adolescência que acontecia isso, mas existem outras formas de carinho, né? Você simplesmente chegar para ela, já que ela não quer te abraçar, ou ele não quer te abraçar, você diz, mas sabe uma coisa, viu, meu amor, eu te amo, viu? E continuo te amando, e vocês, depois de Deus e da esposa, né? Ou no caso, a esposa diz para o esposo, vocês são a razão da nossa vida, e nós vivemos em função disso. Aí eu também gostava sempre, eu e ela, né, de estar trazendo lembranças de episódios, né, como o nascimento delas, né, o quanto elas foram importantes desde antes. Isso tudo vai criando o quê? Uma relação, uma conexão de carinho. Né? E isso, Horácio e Euca, destrói qualquer tentativa do diabo de impedir uma atitude como uma pregação da palavra, um culto, ou alguma coisa desse tipo. Pelo menos é o que nós entendemos, né? Não sei se a Fabiana quer falar mais alguma coisa. Essa obrigação, né? Eu posso dizer, usando esse termo, essa obrigação dos pais para com os filhos é muito importante. Uma das maiores necessidades de um filho é se sentir amado. E há uma fome de amor muito grande no meio das pessoas, até dos adultos. Pessoas famintas de amor. Então, isso que Sérgio falou, eu concordo, é uma das necessidades. Às vezes os pais pensam que a necessidade do filho é apenas comer, ter uma boa escola, um bom curso de inglês, uma boa natação, um bom clube, enfim, todas essas coisas são importantes. Mas a criança tem muita necessidade de afeto. E uma das coisas que a gente também ouve, né, durante esse tempo de quarentena é os pais dizerem assim: eu não aguento mais essa criança dentro de casa, porque eu tenho que fazer os meus serviços, as minhas obrigações, até pais que estão trabalhando como home office, né? Eu tenho que trabalhar e esse menino e essa menina não me deixam em paz, eu tenho que fazer as coisas. Olha, pai, mãe que tem filho pequenininho em casa, não deixa de ficar com ele para ir fazer serviço de casa.
Sabe, serviço de casa, você termina de fazer, você tem que começar a fazer de novo. Se seu filho quer ficar com você, aproveita, porque esse vínculo, ele nunca mais ele vai poder ser estabelecido como na infância. Se passa, aí depois você vai querer pôr no colo, ele não quer mais. Depois você vai querer sair com ele não quer sair mais com você. Então aproveita, se teu filho quer ficar contigo, deixa tudo que tem que fazer. Fica com ele e dá essa base de amor. Porque se uma criança ela cresce com o depósito dela de amor suprido, certamente ela pode não ter muita riqueza no futuro. Mas se ela tem um bom suporte da palavra de Deus e de amor dentro dela, ela vai superar qualquer dificuldade na vida dela. Então, assim, falando muito rápido, né? Porque é um assunto muito abrangente, criação de filhos, mas não negocie o amor dentro de casa. Não negocia, não negocia. Fica com teu filho, porque depois você vai se arrepender de não ter ficado e não tem mais jeito. Tem coisas que não tem mais jeito, pessoal. Tem coisas que não tem como voltar atrás. Então vamos aproveitar esse tempo, não para estar brigando e dizendo que está cansado da família, mas aproveite para estar junto, porque uma coisa, só para fechar, para não falar demais, né? Senão eu falo demais. Fica à vontade. Uma coisa que a gente ouve muito nos gabinetes de aconselhamento é as pessoas falando a respeito do casamento de uma forma geral, tanto quando uma pessoa se divorcia, quanto quando a pessoa tem filho já grande que não teve uma boa base. O que é que a gente ouve muito? Os que se divorciaram, os que se separaram, sempre falam assim: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, não tinha aberto mão do meu casamento. Ah, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu tinha tratado meu filho diferente. Exatamente. Sabe, gente? É muito difícil a gente ouvir isso, porque a maioria das pessoas, elas precisam perder, elas precisam sofrer para elas aprenderem a dar valor ao que elas têm. Não é assim? Então, a maioria das pessoas só valorizam o que tem. Isso também os filhos. Quem está aí nessa live que é filho, não faz o sim com teus pais. Não pensa assim, um dia que pai e mãe não tem mais, aí fala, que eu queria tanto ter minha mãe. Eu queria tanto ter meu pai e não tenho. Não, valoriza hoje, manda flores hoje. Diz eu te amo hoje, sabe? Faz o melhor que você pode hoje. Não deixa para se arrepender amanhã, porque isso é muito triste. Se arrepender e não ter mais a oportunidade de acertar. Verdade. Isso mesmo. É exatamente isso. A gente vê uma tentativa de resgate de um relacionamento, de uma comunhão maior entre familiares, entre irmãos, entre filho e pai, pais e filhos. Só que existe uma plantação para cada época. Se essa plantação for fora de época, ela não vai colher os frutos que poderiam ser colhidos se tivesse sido plantado na época. Então, nós que já temos filhos adultos, que a gente já tem, vamos dizer assim, um certo tempo já de relacionamento conjugal, nós podemos olhar para trás e falar, olha, foi bom, isso eu mudaria, isso aqui nós temos como melhorar hoje, porque sempre a graça de Deus, ela dá essa oportunidade de sempre refazer caminhos, sempre reconstruir uma história, e agora pautada sobre o princípio de manifestação de poder. Então, graças a Deus, nós temos um ato de justiça suficiente que nos dá as condições de fazer isso aí. Mas fazer essa plantação, como vocês disseram, na época certa, sem dúvida nenhuma, é a melhor época. Então, às vezes, a gente fica pensando, nossa, essa palavra, eu já tenho filho, já aconteceu isso, já aquilo. Não, você é luz desse mundo, você é sal dessa terra, você, do seu interior, flui rio de águas vivas, nós já estamos vivendo esse tempo. Então, mesmo que a gente pensa que não é para a nossa realidade agora, mas você vai oferecer, sem dúvida nenhuma, para as pessoas que te cercam, que faz parte do seu convívio. E nunca é tarde para recomeçar, não é? Nunca é tarde. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de recomeços. Então, como você falou bem, Horácio, às vezes a pessoa fala, meu filho já cresceu, não plantei direito.
Mas olha, sempre é dia de dizer me perdoa, vamos recomeçar. E Deus é aquele que restaura todas as coisas. Isso. Amém, amém. Isso aí. Às vezes a gente vê assim, famílias, né, o casal, o marido ou a esposa, trata, como vocês falaram até no devocional, né, hoje de manhã, tratam tão bem os de fora, né, com tanta educação, com tanto carinho, com tanta solicitude, né, aquela atenção toda, e muitas vezes negligenciam os que são de casa, né, aquelas pessoas que estão ali mais no convívio, como se não fossem pessoas importantes, né? E a gente sempre olhar para a família como as pessoas mais importantes que nós temos, né? Foi algo que Deus escolheu para a gente e a gente, assim, crescer nesse relacionamento mesmo e aproveitar esse tempo que a gente tem juntos, que está mais próximos, como o pastor Sérgio Neiva falou, de abraçar mais, de pedir perdão, né? Isso é primordial na família. Eu queria tocar num outro ponto, que é os efeitos emocionais que essa quarentena traz. Porque nós somos aqui encharcados de uma informação do mundo que vai parar, que vai entrar em crise, que vai isso. E muitas vezes, se a gente não ficar vigilante, a gente traz uma carga emocional para dentro do relacionamento, para dentro do relacionamento também com os filhos, que influencia negativamente. Então, eu queria até que vocês falassem um pouco sobre isso, e nós temos aí na palavra Paulo falando aos Romanos, ali no capítulo 2, não conformeis desse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. Nós temos um caminho seguro aí, nós temos uma palavra poderosa que blinda todo esse ataque de conceitos, todo esse ataque de fundamentos que vem através de televisão, que vem através de notícia, que vem... Queria que vocês falassem um pouco para os nossos casais o que fazer para blindar mesmo esse casamento, esse relacionamento conjugal com filhos. Eu entendo da seguinte forma: os valores espirituais são mais importantes do que os valores naturais. Então, Paulo disse assim que a nossa leve e momentânea tribulação, né, não pode se comparar, né? E ele diz assim que atentando nós para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são mortais, ou finitas, temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, a questão da família, a questão da vida pessoal, das emoções, tudo isso aí passa por esse ponto que você tocou aí, que é a renovação da mente, né? A renovação da mente pela palavra é o que vai fazer a diferença, e que esses valores espirituais vão ser, vamos dizer assim, vitaminados, né? E sobre isso existe um conselho direto de Paulo, né? Ele fala diretamente sobre isso lá em Filipenses, no capítulo 4, quando ele cita sobre ansiedade, porque o que está acontecendo hoje em dia um turbilhão de ansiedade, não é isso? As notícias estão trazendo ansiedade ao setor financeiro, estão trazendo ansiedade ao setor da saúde, as notícias estão trazendo ansiedade em todos os lugares, em todos os campos da sociedade. E Paulo ali diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus, com orações e súplicas e ações de graça. Quer dizer, orações, súplicas e ações de graça são ferramentas dos filhos de Deus, né? E aí ele continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas em Cristo Jesus. Aí ele diz que tudo que é perfeito, tudo que é boa fama, tudo que é da palavra, vamos resumir assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, por que eu digo que isso é um conselho direto e prático? Ele deixou bem claro que a ansiedade das pessoas era porque colocavam na cabeça coisas que não são da palavra, que não trazem honra, que não trazem uma realidade espiritual. Então, o que eu vejo é que hoje em dia as pessoas estão ouvindo demais, muitas vezes até mesmo, infelizmente, cristãos, ouvindo as notícias, ouvindo as notícias. E notícias a gente tem que saber filtrar muito bem, né? Nem tudo que se diz aí é verdade. Eu estava cortando o cabelo lá no
no barbeiro há uns 2 dias, um dia atrás, e eu estava ministrando algo para ele, ele não é nascido de novo, e eu estava ministrando algo para ele, e a gente falando, e eu dizendo o seguinte: olha, rapaz, esse mundo é uma grande ilusão, porque as pessoas pensam que fake news é só essas notícias que estão passando aí no WhatsApp, né? Muitas notícias exageradas, né? Mas, na verdade, eu disse para ele: quem é que te garante que qualquer notícia que saia, por mais respeitável que seja o órgão da imprensa, seja realmente totalmente incólume, totalmente pura, totalmente verdadeira? Exatamente. Aí eu disse: olha, a única notícia que a gente pode garantir que é verdadeira é a palavra, né? O que está na palavra, a gente pode ter certeza que não é fake news. Segurança, né? É segurança, né? Então, assim, o problema hoje é que as pessoas, em vez de se segurar com aquilo que não é fake news, que é a palavra, estão ouvindo demais muitas notícias, algumas verdadeiras, outras falsas, e o que é pior, a grande maioria são meias verdades e meias mentiras, que são mentiras inteiras, né? São assuntos que parecem ser verdade, mas estão sendo potencializados. Então, não entrando aqui na questão do que é dessas notícias que é verdade, mas no que realmente interessa para a gente como família e nas nossas emoções, nós precisamos ficar em cima da palavra, né? Receber, ouvir só o que é que a palavra diz. Aquelas 3 declarações que a gente sempre diz, né, no Rema, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E uma outra declaração bíblica que a gente pode agregar a essa, especialmente com relação a casal e família, é aquela outra declaração que Paulo diz assim: a ninguém mais vejo segundo a carne, e até mesmo Cristo, se o via assim, não dessa forma que eu conheço hoje. Para mim, isso fica bem claro que a gente tem que ver o companheiro não pelos olhos da carne, mas como Deus vê, né? Isso é muito importante, Horácio, quando vem as dificuldades, né? Porque nós temos temperamentos, nós temos ideias a respeito de coisas mais simples e de coisas mais complexas, né? E às vezes as nossas ideias não estão iguais. Então, quando a gente vai falar, a gente precisa entender que o próximo tem a sua opinião, tem o seu ponto de vista, e a gente deve olhar essa pessoa, no caso, a minha esposa, eu devo olhar para ela, como Paulo disse, não segundo a carne, porque quando a gente vê segundo a carne, a gente tende a correr naquela obra da carne chamada egoísmo, né? Porque quando Paulo falou da obra da carne, ele não tem essa palavra egoísmo, mas ele disse: e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos advirto, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E com certeza egoísmo é uma obra da carne, né? Então, quando a gente olha para o cônjuge, ou para os filhos, ou para os pais, a gente sempre tem que lembrar que ali tem uma pessoa, tem um coração e tem uma história de vida. Então, nesse sentido, quando a gente vai e ocupa o nosso pensamento com a palavra, fica mais fácil de fluir no fruto do Espírito e ter controle das emoções. Passou para a Fabiana. Nossa, ele falou tudo, né? Falou tudo. Eu concordo plenamente com o que ele falou e não quero também estar tentando aumentar o que ele falou e voltando para o mesmo ponto, né? Mas a sanidade e o controle emocional é algo que é muito importante dentro do relacionamento, né? Todo mundo está debaixo de pressão, há muitas coisas que estão pressionando realmente a família. E voltando a essa base, né? Eu acho que só a palavra de Deus, a fé, firmado na fé, é uma coisa que a gente sempre fala tanto, fé vem pelo ouvir. Mas às vezes a gente também, né, pode estar esquecendo que a fé negativa, ela também vem pelo ouvir, não é? Então, o que é que nós estamos ouvindo? E se a gente passa o dia inteiro ouvindo apenas o que o mundo diz, apenas o que a televisão, o jornal, a internet, a gente não vai se encher de fé. Tem princípios que não se negociam. Precisamos muito mais do que antes, agora, muito mais que as pressões estão aumentando, nos enchermos mais a palavra, buscarmos mais a Deus. Porque se nós estivermos buscando mais o Senhor, orando mais e ouvindo mais o Espírito Santo, o nível de ansiedade, com certeza, ele vai diminuir. Isso mesmo. Coisa boa. Tem algumas perguntas que as pessoas estão mandando, mas na colocação de vocês, às vezes já estão respondendo as perguntas naturalmente.
Eu vou ler algumas perguntas aqui, mas já foi ditas, e eu estava querendo entrar agora num tema bem poderoso, que é o tema o amor. Mas antes eu vou ler as perguntas aqui. Tem uma pergunta, foi como o casal, no papel de pais, pode auxiliar seus filhos? O pastor Sérgio Neiva respondeu, a Fabiana já tocou nesse assunto também. A alma controlada dá frutos visíveis. Como sondar o nosso coração para esses frutos? Nós vamos, nessa última parte agora, nós vamos tocar bem nos frutos do Espírito, e essa pergunta eu creio que ela vai ser também respondida. Nós temos, assim, bastante perguntas aqui, eu creio que acho que não vai dar para que vai dar para responder todas, mas vocês estão sendo guiados pela a exposição, pelas respostas, pelo que vocês estão colocando, e pelos que eu estou vendo aqui das perguntas, vocês já estão respondendo. Já estou respondendo. Tá bom. Bom. Esse espírito. Tem alguns comentários, né, do Marcos Rios. Esses momentos não voltam, por isso é necessário aproveitar. Isso mesmo. Sempre alicerçados na palavra. Igreja Aliança Eterna, pastora Eliane. Estamos aqui apaixonados por estar aprendendo a administrar com carinho a família. Isso mesmo. Marcos Pedro, temos a oportunidade de crescer sempre, né, e alicerçados na palavra. Ivana, saber que são amados faz toda a diferença na vida das crianças. Saudar também o pastor Flaviano e a Ana, que entraram. Prazer recebê-los aqui. Pastor Flaviano, Ana, do Verbo da Vida de Umas. E a pastora Eliane, da Aliança Eterna, de Hidrolândia. É uma cidade, região metropolitana. Bem-vindos. Isso, nós estamos querendo tocar agora em um ponto, porque nós abordamos vários aspectos que o isolamento trouxe para a vida do casal, e é necessário que a gente ande sobre os fundamentos celestiais para que a gente tenha vitória sobre toda e qualquer situação que se levante neste momento. Nós sabemos também que o amor é poderoso, o amor ele vence toda e qualquer situação. Nós sabemos aqui, através da palavra, que Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele fala ali do fruto do amor. E exercer esse fruto dentro do relacionamento faz toda a diferença entre a vitória e o fracasso. Mas eu queria que vocês ficassem com esse ponto aí para falar sobre os frutos do Espírito dentro do relacionamento nesse tempo de isolamento. Eu só estava querendo tocar um pouco na questão da comunicação. Nós sabemos que o diálogo é a única comunicação que ela é capaz de construir relacionamento. Se a gente for para a origem dessa palavra aí no grego, a gente vê dia, que é razão, e logo, que é relacionamento. Então, só o relacionamento é capaz de estabelecer e de criar vínculos para o relacionamento. É só o diálogo que é capaz. E trazer esse diálogo, tendo como base o amor e andar sobre esses frutos, faz toda a diferença. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, sobre os frutos do Espírito, sobre como ser guiado pelo Espírito, domínio próprio, mansidão. Sabemos que isso é poderoso dentro do relacionamento. Fala um pouco disso para nós. Amém. Fala. Ele quer que eu comece? Começa. Veja seu amor logo agora. Ela vai começar. Então, sobre a questão do fruto do Espírito, eu gosto muito desse assunto, porque foi um assunto que me ajudou muito a viver. Né? Quando eu cheguei a Cristo, eu não sabia que quando a gente é nascido de novo, recebe a presença do Espírito Santo e com ele o fruto do Espírito. Não? Então, quando eu comecei a estudar sobre isso e aprender, isso foi libertador para mim, porque eu não era uma pessoa fácil e eu estou em construção. Né? Nós estamos. A questão do temperamento, a questão do meu
a minha educação, né, da família, a forma que fomos criados, né, todo o contexto, uma forma, então eu não era muito fácil, não. Mas assim, sabe, eu acho que eu era carente de amor. Eu ainda sou, né? Então, quando uma criança ela não é amada adequadamente, quando ela sofre um abandono, que foi o meu caso, o abandono da parte paterna, né? Vim descobrir que era meu pai depois de muitos anos e sofri muito por não saber a minha origem. Isso trouxe alguns problemas de convivência. Então, muitas vezes as famílias elas têm passado por momentos difíceis, porque às vezes um cônjuge ou outro, ou os dois, teve uma infância difícil, abandono, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Há tantos abusos que uma criança passa e ela vai transferir isso na sua fase adulta, dentro do seu relacionamento casado, com o seu cônjuge, com seus filhos. Há tantas mazelas, há tantas dores. E por causa disso, às vezes as pessoas se comportam mal, não sabem por que se comportam mal e não querem se comportar mal, mas muitas vezes fazem porque elas não têm um modelo para seguir, elas não têm estrutura, sabe? Elas são carentes também de amor. Isso que você falou sobre o amor curar, eu creio muito nisso. E uma das coisas que eu falo para quem está na live aí e pode estar vivendo uma realidade assim, a cura passa primeiro por nós. A gente precisa receber o amor de Deus para ser curado. Quando a gente entende que Deus nos ama e nos aceita como nós somos, nós começamos um processo de cura. E eu precisei entender Deus como Pai, eu precisei entender Deus como uma pessoa que tinha uma figura paterna que me amava. Porque para mim era difícil relacionar, fazer um vínculo de uma figura paterna com amor. Porque o meu modelo de experiência é que pai abandona, é que pai não ama, não supre, que pai não existe. Então, eu precisei construir uma imagem de paternidade que me amava. E isso começou o processo de minha cura. Isso é muito importante. E eu dou graças a Deus por ter casado com o Sérgio, que ele sempre foi muito compreensivo comigo. Eu era uma pessoa difícil de pedir perdão. Eu ainda tenho dificuldades ainda nessa área. Por causa desses reflexos. Então, é muito importante dentro da família a compreensão. E, como o Sérgio disse, olhar para aquela pessoa, o seu cônjuge, e perguntar por que ela está agindo assim. Qual é a história de vida? Pelo que essa pessoa passou? Por que ela está ferida, né? É uma coisa que a Joyce Meyer sempre diz. Ela fala que pessoas feridas sempre vão ferir as outras pessoas também, né? Então, se alguém nos fere, há um porquê por trás, há uma alma ferida, há alguém triste, há alguém faminto de amor. Então, isso é a primeira coisa que precisamos entender, que precisamos ser curados por Deus. E nunca buscar que seja o cônjuge que nos vá suprir, seja um noivo, um namorado, um filho. Nunca buscar em uma pessoa a cura interior para nossa falta de amor, de afeto, gente. E aprender a receber de Deus o amor. Não é uma coisa muito simples, mas é uma coisa possível, dependendo da profundidade do trauma. Às vezes a pessoa não consegue sozinha entender que Deus a ama. E eu fui uma dessas pessoas que tinha dificuldade muita quando falava, Deus é pai, Ele é supridor. Eu ficava tipo assim, o que isso quer dizer, né? Enfim, eu precisei aprender que Deus me amava e que pai não abandona e que pai ama. Né? E, gente, Deus faz isso. Deus faz isso. E quando a gente é curado, a gente passa a curar outras pessoas também. Depois eu comecei a entender que o fruto do Espírito é uma decisão, não é um sentimento, é um comportamento que eu tenho e posso ter diante de outras pessoas. Eu posso blindar minha emoção, me proteger e me comportar com as pessoas, não pelo que eu estou sentindo, não pelo que eu acho, nem pela minha história de vida, mas pelo que a palavra de Deus diz que eu posso, por causa da presença do Espírito Santo de Deus dentro de mim, me capacitando a não ser aquilo que eu quero ser, ou o que as pessoas dizem que eu sou, mas o que Deus me programou e me fez para ser. Então, o fruto do Espírito é basicamente isso. Ele não depende da emoção. Ele não precisa que eu sinta vontade de ter paciência, eu sinta vontade de ser longânimo, mas simplesmente eu decido, eu serei paciente, eu serei longânimo.
E amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Amar todos os dias é uma decisão nobre, porque Deus nos ama a despeito das nossas falhas. Ele não desiste de nós. E quando nós colocamos esses óculos, vamos dizer assim, né, de uma forma figurada, esse óculos de misericórdia, e passar a olhar a pessoa que está dentro de casa com a gente com misericórdia, as coisas mudam. Porque, Horácio e eu, que uma coisa que o Senhor me fez pensar é que muitas vezes nós temos tanta misericórdia dos outros, nós olhamos para pessoas que estão em países menos favorecidos e nós choramos, nos emocionamos. Nós damos ofertas para outras pessoas, nós evangelizamos, nós gastamos tempo com outras pessoas e não tem nada de errado nisso. Nós fazemos de tudo para atrair um prosélito, né? Mas às vezes, dentro de casa, a gente não está nem aí, sabe? Não damos bom dia, não gastamos tempo com aquela pessoa, não temos misericórdia, não temos paciência. Agora com os outros temos. Por quê? Porque a gente decidiu ter paciência com os outros. Porque a gente decidiu dar tempo para o outro. Então, o fruto do Espírito são decisões nobres. São decisões de misericórdia. São decisões de qualidade. São decisões que nós temos em pensarmos que aquela mesma misericórdia que o de fora precisa, o de casa precisa. A mesma salvação que o de fora precisa, o de casa também precisa. Aquela oração que às vezes a gente ora tanto por todo mundo, o de casa também precisa, não é verdade? Aquela oferta que às vezes a gente dá para todo mundo, às vezes o seu cônjuge está precisando, sua esposa está precisando de uma oferta, o seu marido, o seu filho, que às vezes está lhe servindo em casa, às vezes você nunca deu uma oferta. Então a gente olha muito para fora, porque a gente quer sair bem na fita. Mas quem mais precisa, muitas vezes, é quem está dentro de casa. E por isso está esse caos. Porque as pessoas sabem ser boazinhas para todo mundo. As pessoas sabem ser legal para todo mundo, mas não conseguem ser legal para ninguém dentro de casa. E a gente precisa mudar essa realidade. Não tem nada a ver com sentimento, gente. São decisões que nós tomamos. Amém. Não é? Então eu não vou falar muito não, senão eu não deixo de falar. Então, e continuando mesmo, pegando essa linha que a Fabiana está falando, que é o que nós cremos, né? Assim, eu acredito que as pessoas às vezes têm misericórdia com os de fora, porque querem acertar, querem servir a Deus e querem fazer as coisas corretas, mas se esquecem, né, que estão sendo parciais, né? Porque é fácil às vezes, não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil às vezes agir com esse tipo de amor com uma pessoa que você não tem uma rotina de vida, né, do que com o que tem rotina em casa. Então isso acontece por causa de quê? Por causa de uma decisão, como foi dito aqui. É preciso decidir não só amar os que você não tem uma rotina diária, mas amar também aquelas pessoas que você está vendo constantemente. Eu acho que a pergunta-chave é essa. A gente tem que fazer essa pergunta para nós. Nós queremos ser felizes? Então, eu acredito que todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Todo a mundo busca quer da humanidade. É a né? busca da humanidade, é ser feliz. E, às vezes, uma pessoa que nem é cristão, né, olha para um pobre na rua e pega e compra vários alimentos e dá para aquela pessoa e se sente bem. E por que se sente bem, apesar de não ser cristão? Porque ele está fazendo um princípio, cumprindo um princípio espiritual, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Quando nós, como cristãos, damos a palavra, evangelizamos, ajudamos necessitados, nós nos sentimos bem também e muito mais, porque além de ser mais bem-aventurada a coisa dar do que receber, nós temos a natureza de Deus, e essa natureza de Deus é amor, né? Aí a pergunta que eu disse que se a gente quer ser feliz, é porque quando nós decidimos fazer uma decisão de... E aqui, quando eu falo? Oi, pessoal, caiu, nós Aceita lá. alcançamos o tempo de 1 hora, mas já estamos restabelecendo aqui. Isso. 1 hora acabou. Mas cortar exatamente na hora da felicidade, não pode, né? Tem que falar da felicidade, entendeu? Quer esperar o pessoal entrar todo mundo, amor? Vamos esperar o pessoal entrar um pouco mais? Isso, vamos... É porque é o seguinte, nós tínhamos um tempo de 1 hora,
e eu fiquei sem jeito de interromper para falar que nós tínhamos 4 O minutos. assunto está tão O bom, assunto hein? estava ótimo, está todo mundo manifestando aqui, interagindo muito bem, falando que é isso mesmo, amor é o caminho para a vitória. Tem muitas participações e pessoas que estão entrando, que às vezes nem evangélica. Eu vi aí a Regina falando boa noite, Regina, para você. Tem várias pessoas que... Doutora Regiane. Isso, a doutora Regiane, bênção de Deus na nossa vida também. Mas estamos restabelecendo aí. Acho que pode continuar. Nós já temos aí mais de 50% que já estava. Eu acho que todos... Amém. Então, O tempo passa muito rápido, passa né? muito rápido. O papo tá tão bom. aham. Então, só continuando, né, a frase que cortou na hora que eu estava falando, né, que a questão retomando para poder ter uma conexão. A questão é se a pessoa quer ser feliz, né? Como eu disse, as pessoas até mesmo do mundo, quando ajudam uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, se sente bem. E nós, como cristãos, nos sentimos muito mais bem, porque nós, quando fazemos isso, nós temos a natureza de Deus, que é a natureza do amor, né? Mas aí a grande questão é o seguinte: a gente quer ser mesmo feliz, porque ter momentos de felicidade quando faz o bem para alguém de fora é diferente de viver uma vida de felicidade. E essa decisão de amar a cada momento, a cada dia, o cônjuge, ou os filhos, ou os pais, qualquer pessoa da família, é uma decisão que vai retroalimentar, vai realimentar essa sensação gostosa de estar fazendo bem, né? Porque isso faz parte do amor. O amor dá, o amor tem misericórdia, o amor tem compaixão. O amor, ele é benigno, ele suporta todas as coisas, como Paulo disse lá em Coríntios 13, não é verdade? E as pessoas às vezes não percebem que a família é a maior porta de amor que Deus deu para o ser humano, né? Porque você pode ver alguém do lado de fora, amar e depois vai embora e tal. Mas você está convivendo com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, não é verdade? Com seus pais. E quando você decide amar aquelas pessoas dentro de casa, no contexto da rotina, no contexto do amanhecer, você está com aquela cara inchada, vai escovar os dentes, né? Vai tomar café, alguns filhos ou algumas pessoas da família já acordam com a cara chateada, talvez. Bom, e aí você já começa decidindo amar. Eu amo, não importa que eu vá ter um dia com a agenda repleta, ou que eu quase não tenho tempo de nada, ou que essa pessoa tenha amanhecido não sei por que, enjoado ou enjoada. Então, aí você decide amar. O que é que acontece? Essa sensação gostosa de fazer o bem já começa logo ao amanhecer. E é por isso que eu disse que a questão é, você quer ser feliz? Porque se você quiser ser feliz e não só ter um momento de felicidade, decida amar a sua família de todos os momentos em que você está vendo na sua rotina diária. Então é uma questão muito simples, é algo que está explícito na palavra de Deus, mas a carne, as emoções, né, e o egoísmo, as obras da carne, melhor dizendo, cega o entendimento. E às vezes, por isso que até mesmo cristãos não conseguem perceber essa grande bênção de Deus que é a família. Ela não é só a oportunidade de conviver junto, mas é a porta que você tem de viver num estado de retroalimentação, ou seja, realimentando a sensação gostosa de estar fazendo bem, realimentando a sensação gostosa de estar evangelizando, praticando a palavra, realimentando essa sensação gostosa de estar obedecendo a Deus, realimentando essa sensação gostosa de ser um filho de Deus, com a natureza de Deus, né? É isso que nós entendemos. Amém, que coisa boa. Isso é muito poderoso. Viver isso aí realmente é uma decisão. Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos colher fruto para a vida dessa decisão de viver os frutos do Espírito. E... Alguém colocou aí, Horácio, gostei disso aí, vivendo cada momento como se fosse o último. Opa! Eu acho que esse é um correto. Muito bom isso. É uma coisa que Deus falou comigo quando eu comecei a ministrar a palavra, sabe? Quando eu comecei a ministrar a palavra, Deus falou comigo que eu deveria pregar e ensinar como se fosse a última pregação da minha vida.
Verdade. Eu acho que às vezes falta isso, sabe? É um gatilho muito bom, né? Esse jeito, você tem que dizer eu te amo para o teu cônjuge como se fosse a última oportunidade. Parece que para algumas pessoas pode parecer algo ansioso e dramático, exagerado. Mas não é. Não é, isso é uma decisão de qualidade. Pregar Porque como pode se... ser, né? Isso, né? pode ser. Às vezes com o pai, com a mãe, não é? Às vezes... Eu me lembro que eu perdi meus pais num acidente de automóvel, de uma hora para outra, né? E isso que Fabiana falou, é muito, eu entendo isso, porque eu vejo que é até uma coisa do Espírito vem falando isso para ela, porque falou isso para ela. Porque hoje mesmo, de manhã, eu estava meditando, rapaz, tiveram coisas que eu deveria ter dito para os meus pais e eu não disse, né? Teve momentos em que eu fui duro com eles, né? Meu pai fazia um esforço, porque ele, acima das forças dele, e eu, naquela época, na minha insensibilidade, eu não percebi. Minha mãe fez coisas. E aí, num acidente de automóvel, numa dessas curvas aí da vida, os dois morrem. Então, é isso que Fabiana disse, é por isso que ela disse aquilo. Tem coisas que não tem mais jeito. Ela não está falando sobre aquilo que Deus pode mudar, porque Deus pode mudar tudo. Ela estava falando sobre isso, sobre momentos que já passaram. Teus filhos já cresceram, né? E em Deus pode resgatá-los, né? Pode resgatá-los. Mas esse momento de uma criança de 4 anos que vem pedir o carinho do pai, isso já passou, né? É algo que não tem mais jeito. Em Deus, Deus pode recuperar, mas isso já passou. É por isso que foi dito aqui é muito importante. Vivendo cada momento como se fosse o último momento. Dando um beijo na esposa como se fosse o último beijo. Dando um presente como se fosse o último presente. Pregando como se fosse a última pregação. Praticando a palavra como se fosse a última prática da palavra. Porque nós, como filhos de Deus, fomos chamados para viver assim, né? Nós não fomos chamados abaixo desse nível. Nós fomos chamados como pessoas que têm a natureza de Deus. E eu não sei vocês, mas eu percebo que Deus, como Ele é eterno, infinito, cheio de amor, Ele é o próprio amor, Ele é profundo, Ele é intenso, né? Deus não é meia boca, Deus é intenso. É pleno, né? É pleno, isso aí, Ele é intenso, Ele é pleno. E nós somos chamados para sermos plenos. Entendemos os temperamentos, né? Tem pessoas que têm temperamentos mais fleumáticos, né? E têm dificuldade de ser intenso, entendemos. Mas na medida dos seus limites, você precisa ser intenso para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua esposa, para o seu esposo. É assim que nós entendemos, né? Amém. Gente, infelizmente está chegando ao final, né? Estou muito rápido, parece que tem 15 minutos que a gente está conversando. Mas assim, eu queria pedir para vocês, e a gente também quer deixar assim, que me veio aqui agora como inspiração, assim, eu sei que a gente já falou coisas preciosas aqui, mas uma última dica, sabe aquela coisa assim, para ficar mesmo assim, finalizando a nossa live, né, da família, cada um deixar aquela dica final. Amém. Uma frase, Eu vou falar um pouquinho alguma coisa e vou deixar ele finalizar. Mas o que me vem no coração para falar para o pessoal que está aí na nossa live e também para o pessoal que vai assistir depois, né? Às vezes o pessoal entra depois para assistir. O que eu tenho a dizer é que não desista. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que quando a gente está fora da situação, é mais confortável falar. E eu entendo quando alguém está debaixo de pressão. Eu entendo. Na hora da pressão, às vezes a gente perde o senso do correto. E às vezes, no momento de pressões, as pessoas tendem a tomar decisões que elas podem se arrepender depois, né? Geralmente, decisões tomadas debaixo de muita pressão podem vir arrependimento depois. Então, eu tenho isso no coração para dizer. Eu não sei o que você passa, pode ser um relacionamento com seus pais, pode ser relacionamento com seus filhos, relacionamento com seu marido ou sua esposa, ou tudo junto. Não desista, não, da sua família, não. O conselho que eu posso lhe dar é que você coloque seu joelho no chão. Por que Deus só responde a quem está ajoelhado? Não, porque quando a gente coloca o nosso joelho no chão,
a gente já começa mostrando para Deus que a gente está se humilhando, que a gente é dependente, que sem Ele aquela coisa não vai dar certo. Então a gente já começa em uma posição de humildade, isso é importante. Então coloca o teu joelho no chão, entrega a tua família a Deus, coloca ela diante do Senhor em oração e deixa o amor de Deus ser um facilitador para a tua família. O amor, ele vai buscar meios de reconciliação e meios de paz. Porque o apóstolo Paulo disse que no que depender de nós, nós devemos ter paz. Às vezes, queridos, não há paz dentro de casa porque a gente fica mexendo em coisas que não deve mexer. Às vezes a gente fica cobrando demais. Às vezes a gente fica exigindo mais do que aquela pessoa pode nos dar. Tem mulheres, principalmente mulheres, elas ficam, mas meu marido não me dá isso, meu marido não me dá aquilo, ele não me trata como o marido da vizinha trata. Olha, a grama do outro sempre parece ser mais verde, até que você vai morar na casa do vizinho, não é? Então, às vezes a gente quer cobrar do cônjuge algo que ele não tem ainda para dar. E às vezes a gente entra em conflito e fica triste. Mas é como o Horácio começou essa live, ele falou algo interessante. Ele disse assim: casamento é para que os dois sejam duas pessoas completas. Ele falou isso, eu gravei bem isso. E não metades que estão tentando se preencher. Quando a gente começa um relacionamento dizendo, você é minha cara metade, a gente já começa o relacionamento dizendo, eu preciso ser completo e você tem que me preencher. E se aquela pessoa não tem a estrutura que você precisa? E se aquela pessoa também é uma pessoa que está vazia de amor, vazia de afeto, e ela também é faminta? Dois famintos vão brigar. Então, precisamos entender que não existe cara metade para começar. Existem pessoas que estão decididas a viver juntas e fazer o outro feliz. Mas nem sempre a outra pessoa vai conseguir suprir o seu cônjuge 100%. Ninguém consegue isso. Ninguém. Então, eu tenho essa impressão que, às vezes, pessoas que nos acompanham, tanto nas escolas quanto nas igrejas, às vezes pela internet, às vezes acompanham, eu tenho certeza, a sua vida, da Euca, a minha, do meu esposo, às vezes tem aquela impressão que é um casamento perfeito. Não é, gente. Embora nossas estruturas estejam na palavra, mas eu tenho certeza que a Euca, o Horácio, tem suas dificuldades. Nós também temos. E a mesma necessidade, temos que buscar o Senhor para ser uma bênção dentro de casa e fora, é a mesma responsabilidade que todo mundo tem. Então não tem essa questão. O Horácio e a Euca, eles são líderes do departamento de família, então eles não têm problema, isso não existe. A única coisa é que o Horácio e a Euca, eles resolveram assumir as responsabilidades que cada um tem como família e romper e viver para sempre casado. Né? Então, Deus, ele não vai, queridos, quebrar princípios e ele não vai fechar os olhos quando a gente não toma posse das nossas responsabilidades. Existe responsabilidade, existe dificuldade. Não tem casamento perfeito, não tem. Eu sei que tem pessoas que passam coisas muito difíceis. Eu não estou dizendo aqui que a mulher ela tem que aguentar agressão física, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Não estou falando que deve negociar coisas sérias, não é isso que eu estou falando. Mas na medida do possível, nós podemos sim viver bem, tendo paciência, olhando o outro com misericórdia, exercendo amor, criando situações para que aquela pessoa se sinta amada. E às vezes com coisa muito simples. E a gente às vezes nem liga para o outro assim, nem vai levando as coisas, nem liga, deixa aí. Não, deixa a pessoa entender que ela é amada, não é? Então, assim, resumidamente, não busca preencher seu vazio com o cônjuge, nem com os filhos. Não tenta fazer com que seus filhos sejam aquilo que você não foi na vida. Então, é muito bom quando não tem aquela cobrança, aquela exigência. Então, quando a gente desencana, principalmente a mulher, ela desencana. Meu marido, ele não é aquela pessoa romantizando o relacionamento, sabe como é? Romantizando. Ele não é aquele príncipe no cavalo branco com armadura brilhante. Ele não é, ele tem defeitos, ele também é carente. O homem é carente, viu, mulherada? O homem também é carente, não é, amor?
Eles também têm carência de se sentir amados, né? Eles querem se sentir amados, eles querem se sentir queridos, honrados. Eu quero mesmo. Quer mesmo. Eu quero que me ame. Meu marido gosta de carinho, de coceirinha nas costas. Eu gosto. Né? Gosta. Ele é igual, gente. Todo mundo tem carência. Então a gente precisa parar de romantizar aquilo que Deus não está romantizando e entender, né? Aquela pessoa tem defeito. E olha, não desiste não. Todo mundo tem problema. Não desiste de sua família, não. Não desista não. Vá para os pés do Senhor. Isso. Vá para Jesus. Corra para a palavra, que tem jeito sim. Em Deus tem jeito. Amém? Então vou parar, senão eu vou continuar. Amém. Então, para finalizar, a Fabiana já disse quase tudo. Eu só vou pegar uns pontos aí que realmente eu vejo que é extremamente importante para eu dizer aqui. Ela começou falando sobre oração, né? Oração. Eu acredito que a maior forma de amor, né, para o cônjuge, para a família, para o filho, para a filha, o pai e a mãe, é a gente chegar e botar o joelho no chão e orar, sabe? E eu gosto, eu penso assim que não adianta você chegar também, tá dando cheirinho, abraço no filho ou na filha, e não tem sequer a boa vontade, né, de chegar e orar por aquela pessoa. Né? Eu oro por minha família todos os dias, além da igreja e tudo, eu oro por minha família e cada necessidade. E eu sei que vocês oram e que a Fabiana ora também. Eu estou falando aqui só para entender o que é amor. Né? Amor é isso. Amor não é só chegar ali. Também é comprar uma barra de chocolate e dar de presente. Eu fiz isso para ele essa semana, tá? Ele adora lá. Uma barra da Laca. Aí eu fui no mercado e comprei a dele. Aí, depois que ele jantou, aí eu olhei pra ele, eu fiz, ó, que eu trouxe pra você. Gente, ele ficou tão feliz. Eu fiquei assim, meu Deus, uma barra de laca. Às vezes uma coisa como essa é uma coisa tremenda que pode... Pra ele foi. Pra mim foi. Às vezes tem coisas que as pessoas imaginam que é importante pra mim. Então, por exemplo, né, mas não adianta também a pessoa dar presentes e tudo se não quer orar pelo outro, né? Isso é muito importante. Eu me lembro que eu sempre conto esse testemunho sobre o perdão, né? Isso me ensinou não só sobre o perdão, mas sobre a base do amor, né? Que, para finalizar, já está demorando, né, não? O que foi o seguinte, eu tinha uma dificuldade para perdoar algumas pessoas e eu queria perdoar. Meu Deus, eu quero perdoar, mas aquilo tremia em mim assim. E o Espírito Santo falou para mim que a melhor forma de perdoar é orar dando o nome da pessoa. E vou dizer um negócio, viu? Funcionou, porque quando você não está querendo perdoar ou não tem dificuldade, você dizer o nome da pessoa e orar é a maior forma de amor que alguém pode expressar. E isso, rapaz, orasse eu, quebrou, eu consegui perdoar. Né? E quebrou mesmo, não foi a primeira oração, nem o primeiro dia, mas nem no segundo, nem no terceiro, mas aquela prática constante de orar, abençoando aquela pessoa que eu não queria perdoar, quebrou tudo. Agora você imagina, se você orando por aquele que te quer mal, ou que fez o mal, né, faz isso, agora você imagina você orando pela sua família, né? Então a cereja do bolo, como alguém disse aí, né, finalizando, que eu vou finalizar, é isso. Ore por sua família, pague um preço pela sua família, dobre o joelho, ore todo dia. Isso é igual a fazer dieta, a fazer exercícios, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, uma semana, fica aquela coisa difícil, você, meu Deus, todo dia orando, né? E eu estou falando além das orações normais, né? Mas eu te digo, depois de uns 20 ou 25 dias, você não vai conseguir mais parar de orar pela sua família. Faz muito tempo que eu oro e não consigo mais parar, porque é uma atitude de amor, do mesmo jeito que eu chego lá e cheiro a cabeça da minha filha, e cheiro a cabeça da outra, e cheiro a Fabiana, da mesma forma eu me ajoelho, para mim é uma atitude de carinho, é uma atitude de amor. Faça isso, você que está ouvindo essa live, você vai ver a diferença que vai acontecer na sua família. Não importa o que o diabo tenha feito, vai ser quebrado pelo poder e autoridade do nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo, que recai. Aí a gente pega já, pregador é assim, não para não. A gente pega já aquela questão lá do Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e sobre as suas vestes. É como o orvalho do Hermon
ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Quando nós estamos orando, e principalmente os pais, o pai e tal, e todo mundo orando, há uma unidade, a unção vem, é como um óleo que desce. E nesse lugar, nessa família, nessa casa, Deus ordena a bênção para sempre. É isso aí. Oh, glória a Deus. Nós queremos dar um shalom para o nosso pastor Manuel Dias. Pastor entrou aí. A Valdéria Luna. Beijo para todos vocês, gente. Que prazer, viu? E o que eu quero deixar finalizando também para vocês é dizer que o amor não entrou em quarentena. Não. Não entrou, não vai entrar. E o amor é o caminho para a vitória. E que fala um pouquinho para os maridos. Maridos agora, assim, os que estão em casa, né, que estão tendo a oportunidade de ficar mais em casa, lavar uma louça também é um gesto de amor. Por favor, né? O meu lava. O meu também. Então, Todo dia. Todo dia eu lavo, sim. Lá em casa, nessa quarentena, os 4 fazem tudo, né? Mas hoje a gente veio fazer faxina na igreja, os 4. Chegou em casa, os 4 foram fazer almoço, os 4 foram limpar a cozinha. Aí as 2 meninas ficaram em casa, que vai ter aula da faculdade, e a gente veio pra cá também. Então, assim, lá em casa a gente tá dividindo tudo. Isso é muito bom pra mulher, gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ei, maridos, eu sou homem e tenho 3 mulheres dentro de casa, e nem por isso eu me escondo nas 3 mulheres, viu? Eu tenho mesmo a obrigação. Amém? Deixa eu só fazer... Isso é uma forma da mulher se sentir amada, né? Deixa eu só fazer uma colocação. Aí eu falou que eu lavo vasilha. Não, eu não lavo vasilha. Eu falo para ela que eu vou desocupar a pia. Eu vou desocupar essa... Tá valendo do mesmo jeito. Não, vou desocupar essa pia. Aí eu lavo tudo, limpo tudo. Mas Ai, que bom. Ó, gente, o Horácio também cozinha bem. Eu já comi dos quitutes do Horácio, hein? Cozinha, ó. Eita, Horácio. Eita. Bom demais. Gente, nós chegamos no final da nossa live. Que bom. Faltou ainda a gente falar sobre tanta coisa. Infelizmente, nosso tempo assim, chegou o fim. Chegou no final dessa live, mas nós fomos muito enriquecidos com a palavra de vocês. Nós, sem dúvida nenhuma, foi assim uma palavra que nos edificou muito. Como sempre, vocês são bênçãos na nossa vida, vocês são bênçãos aí em Maringá, vocês estão, porque o Espírito Santo tem liberdade da vida de vocês. E eu quero agradecer por participar um pouco dessa unção que está sobre a vida de vocês. Obrigado mesmo por separar esse tempo para falar conosco, para aqui o Verbo da Vida Trindade, no departamento de casais. Nós temos muitos casais nos assistindo agora. Sem dúvida nenhuma, eu penso que eles compartilham comigo do mesmo sentimento, de gratidão pela vida de vocês. Eu quero agradecer a cada um que participou, eu quero agradecer a cada um que interagiu, de uma maneira ampla, pelo que eu vi aqui nas respostas, nas perguntas, quer dizer, as respostas foram atendidas, vocês foram guiados mesmo pelo Espírito Santo, já foi respondendo todas as perguntas. Eu quero agradecer o Manuel Dias e já fazer um convite. Olha, vamos fazer uma live sobre a oração, vamos fazer uma live aqui, vamos fazer família. Sobre família. Eu quero ler o comentário do Maneco. Ele disse que da vassoura ele não gosta, mas a pia não intimida ele, viu? É um bom começo, tá ótimo. Tá indo bem. Nós não conseguimos ler aqui todos os comentários, mas nós vamos crescer, nós vamos melhorando, essa live vai ficar cada vez melhor. E se nós deixamos de falar aqui alguns comentários, como alguns gostariam aí, eu vi, mas nós vamos melhorar. Fica aqui a nossa promessa de cada vez esmerar mais, de cada vez assim aprender mais técnica para que a gente seja excelente naquilo que está proposto. E nessa excelência o Espírito Santo tem liberdade.
Amém. Então, obrigado mesmo por cada um que participou, por cada um que interagiu, por cada um que separou esse tempo para estar conosco nesse momento. Para nós, é motivo de muita alegria, de muita honra. Eu vou deixar a Euca ler alguns que estão agora nesse momento conectados. Nós sabemos que estava o dobro, mas a conexão caiu aí em razão do tempo ter estendido, ter terminado 1 hora. Mas nós temos ainda muitas pessoas que reconectaram e estão conosco. Um abraço para todos vocês. Viana, Marcos Rios, Pastor Marcos, Paulette, Malbi, e aí o Maurão, Paulete. Letícia, Diego, Michele, Felipe, Pastor Jairo, equipe, Dani, Manísia, cadê Paula, Ivana, Lídia. Gente, muita gente. Nós A sua irmã tá por aí, né, Euca? A sua irmã tá por aí, você viu? Minha outra irmã mais nova. Ai, gente, pra que eu falei que era mais nova, né? Gente, o tempo não dá para falar o nome de todo mundo, mas nós sentimos muito honrado com a presença de todos vocês. Fico com Deus. Um abraço. Obrigado por essa honra de poder compartilhar dessa live que, para mim, foi muito edificante, para mim foi muito libertador, foi muito edificador. De onde? Silvia Garcia, dos Estados Unidos, na Califórnia. Obrigada pela presença. Então, assim, tem Silvia muitas Rejane, nos Baro. tem muitas pessoas que estão interagindo e eu creio que isso foi só um ponto inicial. Nós vamos trazer outras pessoas, vamos trazer mais tema para essas lives. Agradecer ao pastor Jairo, Daniele, que são pastores que, como eu disse no início, dá muito suporte, acompanha, dá aquela segurança para nós crescermos e avançarmos. Obrigado a todos vocês que participaram, pastor Sérgio Neiva, pastor Fabiana, obrigado mesmo. Receba assim, a nossa gratidão, o nosso abraço. Obrigado por separar esse tempo. Um abraço também na Tirza, na Thalita. Pessoal Vamos dar sim. Eu quero também me despedir de todo mundo aí, o povo de Goiânia e também o pessoal de fora. Mandar um abraço para a Daniele, né, que é a esposa do pastor Jairo. Eu não conheci o pastor Jairo pessoalmente. Quando eu fui à Trindade, ele estava viajando, acho que ele estava em São Paulo. E a Daniela, eu acho que ela não tinha nem bebê ainda, né? Já está grávida novamente. Eita, faz muito tempo. Então, quero deixar um abraço, obrigada pela confiança. Um beijo especial para meus amigos aí de Goiânia. Paulette, você mandou tanto beijinho, disse que estava com saudade, eu também. O Diego, a Thaís, a Ivana. Ixi, eu esqueci de alguém, me perdoa, mas eu amo esse povo aí de Goiânia. Eu só não amo como é o nome do negócio lá, o amarelinho? Como é o nome do negócio? O Piqui. Eu sou daquela turma 2, que não... Mas o povo de Goiânia é maravilhoso. Mas o povo de Goiás vai perdoar ela por causa disso. O Goiânia vai me perdoar, gente. Eu quero despedir também de todo mundo, pessoal. Eu não tive a oportunidade de ir para a Trindade, mas eu conheço o pessoal de Goiânia, conheço eu, Horácio e todo mundo. E com certeza foi muito bom estar com vocês aqui através da live. E com saudade, né, de todo mundo aí de Goiás querido. Um beijo para os seus filhos também, viu? Então tá, tudo de bom para vocês. Obrigado, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, amamos vocês. Beijo. Abraço para todo mundo. Pronto, encerrando. O negócio de um ponto final.